Fala, fofuchas e fofuchos! Como é que vocês estão, galera? Belezinha? Tranquilo? Como estamos seguindo aí? Estamos de boa, né? Tranquilo. Essa semana aí, semana corrida, né? Fazendo conteúdo, semana de conteúdo. Deixei aí já conteúdo aí nas outras aulas. E agora vamos para Sociologia, nossa segunda aula de Sociologia do bimestre, né? Falamos aqui, né, sobre cultura, vimos aqui que, na verdade, a nossa matéria, só dando uma relembrada, que a nossa matéria aqui é Ciências Sociais. Aí vimos aqui as áreas das ciências sociais que formam, as áreas que formam a ciência social. Falamos no primeiro bimestre, a gente viu ciência política, com a formação do Estado, né, aquela coisa toda, aquele contrato social ali do Estado. Aí agora começamos a ver aqui antropologia, né, cultural. Falamos sobre cultura, o que era cultura, transculturação, apropriação cultural e aquela coisa toda. Agora a gente vai falar sobre sociologia. Vamos dar uma olhada agora nessa parte de estruturação da sociedade, como ela se comporta. A ciência sociologia, ela vai nascer com um pensador chamado Comte, ou Comte. Aí a pronúncia vai de cada lugar. Mas em geral aqui a gente usa Comte. O Comte, ele é um filósofo que ele viveu de 1798 a 1857. Então ele é um cara que ele pegou toda aquela brisa do iluminismo, chegando já perto aí da Revolução Industrial. Ele está num momento de euforia. É um momento em que a sociedade, as ciências estão eclodindo. É o que a gente chama aí de ciências exatas. Matemática, física, aí a química surgindo, a biologia, o Darwin com o evolucionismo, aquela coisa toda. Ele está no meio, ele está surfando essa vibe aí. É importante a gente entender o Comte aí, dentro desse contexto europeu, que as ciências estão aparecendo agora com grandes descobertas. É dentro dessa vibe que o Comte ele vai desenvolver a sociologia. Ele vai desenvolver o que a gente chama de ciência social. É o primeiro cara a sentar e falar assim, cara, vamos montar uma ciência social. Só que o Comte está muito ainda na brisa das ciências que a gente chama de ciências exatas. Tanto que quando ele cria a sociologia, o nome que ele vai dar primeiro é física social. Reparou como é que ele tenta usar métodos que sejam das ciências naturais, que são as ciências físicas aí, as exatas, e ele tenta usar isso para discutir a ciência social, para discutir sociedade. Então é importante a gente entender ele aí. Muitos pensadores na época dele se deslumbraram com as ciências, com esse florescer científico. É importante a gente perceber isso aí. E o Comte ele vai seguir nessa onda. Ele vai desenvolver o que a gente chama de evolucionismo social. Vamos marcar aqui que é problemático aí. Lembra que a gente falou aqui que tem essa ideia, a gente vai discutir isso aqui, que a gente está falando aqui, a ideia da raça superior e aquela coisa toda. Isso aí vem, já, a gente falou, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, a gente falou aqui, lá na região que é a Alemanha, a antiga Prússia, ali nos reinos germânicos, já existia esse discurso, essa visão de raça pura e esse tipo de coisa. Só estou relembrando aqui pra gente.
para a gente começar a entender esse contexto aí. Então acontece, o Comte, ele é importante por quê? Porque a primeira coisa que ele traz para a gente é entender a importância da ciência. Então ele vai discutir que para você entender a sociedade, você tem que olhar para ela de maneira científica. Então ele é totalmente descrente da mitologia. Fundamental entender isso. Ele radicalmente rompe com qualquer tipo de visão mitológica. A base dele é trabalhar a sociedade cientificamente. Isso eu quero que você entenda aí e guarde isso que eu estou falando. Ele não vê a sociedade aí, ele não vê a sociedade de uma maneira transcendente, de uma maneira de mitos, mitológica, gnóstica. Entendeu? É importante isso, porque ele vai fundar uma igreja. Vai falar, caraca, André, o cara vai fundar uma igreja e não e é científico e racional e não acredita no gnóstico? Sim, vocês vão entender agora, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Tá? É importante a gente gravar isso aí. Outra coisa que é importante a gente entender sobre o Comte ele acredita numa evolução da sociedade. Então a sociedade ela evolui. Ele segue a linha do Darwin. Ele vai pegar o Darwin e vai usar a ideia aí que a gente fala aí, darwinismo social. Olha aí, se as sociedades, se os seres, se os animais evoluem, se os organismos vivos evoluem, as sociedades também evoluem. Percebeu? Esse darwinismo social aí vem do Comte. Ele acredita que a sociedade ela evolui como as outras espécies evoluem. Então você tem sociedade mais evoluída e a sociedade menos evoluída. A gente viu aqui, na outra aula de antropologia, que isso não existe. Só que Comte ainda não tem antropologia ainda. Pensa que ele está sendo o primeiro aí. Então, se liga nisso. E para ele, as sociedades evoluem. Porque ele confunde aí desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento cultural. Ele não tem esse enriquecimento. Essa visão antropológica que a gente viu na primeira aula vai surgir bem depois de Comte. Então, na visão de Comte, a sociedade evolui. Então, a sociedade europeia pré-industrializada é uma sociedade evoluída, com ciência e tudo mais. E os aborígenes, eles são uma sociedade inferior. Importante a gente perceber isso, que esse discurso aí ele vai dar na Primeira Guerra Mundial, vai dar na Segunda Guerra Mundial. Até hoje tem gente discutindo aí, tal, de raça superior, Olha aí essa visão ainda aí de volta aí hoje, cada vez mais forte. Símbolos novos, para essa visão aí. Então, o Comte ele é a base disso. É importante a gente entender Comte. Fundamental para o brasileiro entender Comte. Então, o Comte ele vai falar assim, não, a sociedade evolui. Então, tem sociedades superiores, sociedades inferiores. Outra característica do Comte é a busca de uma sociedade perfeita. Já que ele é evolucionista social, já que ele cria essa ideia do evolucionismo social, ele está buscando uma sociedade que seja perfeita, uma sociedade que funcione perfeitamente. E ele tem essa visão do Estado aí, que a gente viu aqui, o Estado como a instituição que organiza o funcionamento social. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar na natureza, nos animais, na natureza, algum grupo social, animal, que ele considere uma organização social evoluída. E ele vai chegar naquilo que a gente chama de
na colmeia de abelhas. Ele vai falar assim, ó, as abelhas têm uma organização social perfeita, porque todas as abelhas trabalham em função de uma só abelha, que é a abelha rainha. Todas elas trabalham em função da abelha rainha. Então, esse é um modelo padrão de sociedade perfeita. Porque a gente não perde tempo com discussões. Aí ele vai trazer isso para a nossa sociedade. Ele vai discutir isso na nossa sociedade. Aí vai começar a devagar. Imagina se todo mundo agora, todo mundo tivesse só com um pensamento: descobrir a vacina do coronavírus. Pô, em uma semana a gente descobriria, porque seriam todas as mentes pensando numa só coisa. Gente, isso é viagem do contexto, tá? Então, olha só, o foco seria tudo por uma coisa só. Então, a gente resolveria o problema. A gente perde muito tempo com discussões com ideias diferentes. Então, a gente precisa de uma sociedade onde tem uma força que agregue todo mundo em um só caminho. Aí ele vai falar o seguinte: beleza, eu vou procurar alguma coisa na sociedade humana que possa servir de abelha rainha. Lembra que a gente falou aqui? Para ele a sociedade, a colmeia de abelhas é a sociedade perfeita, porque todas as abelhas trabalham em função da abelha rainha. Ele vai procurar algo na sociedade humana que agregue todo mundo em uma coisa só. Aí ele vai falar a religião. André, qual religião? Qualquer religião. Ele fala assim, ó, a religião é uma coisa positiva, porque ela agrega todo mundo em volta de um Deus. Todo mundo vai para a igreja para contemplar aquele Deus, para agir em volta daquele Deus. Está todo mundo ligado por um centro, que seria o Deus. A igreja, então, é uma coisa positiva. Daí vem o nome do modelo que ele desenvolve, que é chamado de positivismo. Então ele fala, a igreja é uma coisa positiva. No ponto em que ela agrega todo mundo, a religião, ela agrega todo mundo em volta de um Deus só. Só que ela é negativa, porque esse Deus não serve para nada. Calma. Entenda que ele, como é aí que eu falei aqui lá no começo da nossa aula, entenda que ele é totalmente científico. Ele é totalmente racional e científico. Então ele não acredita no sobrenatural. Então ele vai falar assim, ó, esse Deus não serve para nada. Porque para ele, a religião, as coisas possuem um compromisso, um propósito prático. E a religião não tem. Você não vai ver religião nenhuma descobrindo a vacina para o Covid, não vai ver religião nenhuma desenvolvendo nenhuma tecnologia, levando o homem a Marte, não há, inventando novas tecnologias, não há isso aí. A religião ela fica ali em torno da adoração da própria entidade, do próprio Deus. Ela não vai para lugar nenhum. Tá entendendo? Eu não estou querendo dizer para você que isso é certo ou que isso é errado. É o momento que você tem que parar e entender a visão do contexto. Então ele pensa, a religião é algo positivo, porque agrega toda a sociedade em volta, em torno de um único ideal, no caso ali o Deus, só que ela é negativa porque esse Deus não serve para nada socialmente. Ele não tem um propósito prático na sociedade. Tranquilo? Aí por que eu estou explicando isso? Porque ele vai virar e falar assim, ó, eu vou criar agora a minha igreja, que é uma igreja chamada Igreja Positivista, que foi importantíssima dentro do Brasil. A Igreja Positivista foi fortíssima dentro do Brasil. No Rio de Janeiro houveram várias igrejas positivistas. Inclusive ainda tem uma ainda que está em reforma agora, voltou. O movimento positivista está de novo aí. Inclusive o cara que tacou a bomba lá na sede do Porto dos Fundos,
ele é o cara do movimento positivista, a frase do positivismo está na bandeira do Brasil. É amor, ordem e progresso. Vamos botar a frase inteira. Os positivistas, vocês vão ver no terceiro ano, um movimento forte, o movimento participou aí da proclamação da República. Então, Comte, ele vai criar uma igreja positivista. É uma igreja onde não tem o Deus. Ele vai botar a pátria. Ele cria uma outra instituição para ficar no lugar do Deus. É a pátria. Você deve amar a pátria acima de qualquer coisa. Amar a pátria como se fosse um Deus, acima da sua própria vida. Até eu falo, pessoal, ao hino aí, ó, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou seja, você mata e morre por uma coisa desenvolvida por Comte. Porque pátria é um conceito que não existe. É um conceito abstrato. Se você pegar um carro e atravessar do Brasil para a Argentina, se eu tirar a placa bem-vindo à Argentina, você não sabe onde começa o Brasil, onde começa a Argentina. Esse conceito de pátria é um conceito abstrato, ele não existe fisicamente. Mas você ama a pátria, você tem que dar a vida pela pátria. A pátria é mais importante que a sua própria vida. A pátria está acima do seu interesse pessoal, acima da sua própria vida. A gente falou aqui do hino, ou fincar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então você mata e morre pela visão de Comte. Então dentro da igreja positivista no Brasil, no altar você tinha a bandeira do Brasil. E ele vai tirar todos os santos da igreja católica, ele vai pegar, ele vai fazer uma modificação da igreja católica, onde ele tira os santos, e no lugar dos santos eles colocam os mártires. Ou seja, aqueles que lutaram e morreram pela pátria. E o Jesus Cristo dele é Tiradentes. Dos positivistas aqui no Brasil, Tiradentes. Então, Tiradentes ali seria o Jesus dele. Tanto, o Jesus dos positivistas do Brasil. Tanto que na igreja positivista do Brasil, você tem Tiradentes como figura principal da pátria brasileira, o herói da pátria principal, Tiradentes, e ele, no início da República, os positivistas criaram uma lei que obrigava, será proibido se pintar Tiradentes se não fosse a imagem e semelhança de Jesus. Para quando você olhasse a imagem de Tiradentes, você automaticamente fizesse a associação direta na sua mente com Jesus Cristo. Aquele que morreu para te salvar. Tiradentes era uma fera, era um soldado. Soldado barbudo, cabeludo, de bata branca. Tem uma figura, então, com um padre, uma pomba e um escravo negro chorando pelo nosso mártir, Ele vai construir essa ideia aí, os positivistas no Brasil vão construir. Então eu quero que você entenda que a ideia positivista é essa. A pátria, ela tem que ser amada e você tem que esquecer quem você é. O Estado, ele está acima de você. O interesse do Estado em primeiro lugar. Ou seja, olha como é que é corrompida e invertida a situação. Enquanto a gente viu aqui, com Rousseau, que o Estado existe para organizar a sociedade, para nos servir, agora não. Comte já está vendo uma sociedade em que você vive em função do Estado. O Estado é mais importante que você.
E a figura dos heróis, dos mártires, daquele herói nacional. A gente vê isso até hoje, né? Nossos heróis. O lema positivista está construído aí pra gente, não precisa nem falar, que você já percebe aí que esse lema é recorrente. Tranquilo até aí, o lema, aí ó, amor, ordem e progresso. Vamos entender essa frase aí. Amor. Você deve amar a pátria acima de você, como se fosse um Deus. Aí, amor à pátria, essa é a ideia. Um governo que imponha ordem, que você não pode discutir, porque você tem que estar lá subserviente à pátria. Então, a visão positivista é a visão de uma ditadura, sacou? Que você não deve discutir, não pense, e o Estado pensa por você. É a base do Hitler. O Hitler falava isso. O positivismo ele vai desembocar, a mãe do fascismo. Não pense. Hitler pensa por você. Não pense. Marche. E são frases fascistas. E mostram o Estado, para você perceber como o fascismo ele nasce desse positivismo, o Estado é mais importante que tudo. E quem é a figura do Estado? Hitler. Hitler é a materialização do Estado. Então você deve amar a Hitler, porque amar a Hitler é amar ao Estado, é amar a nação. Então você tem a figura mitológica de um estadista que controla a nação. Então você tem que amar essa figura mitológica acima da sua própria vida. Porque ele representa o Estado. Aí no caso do Hitler, o Estado alemão. Ele aí representa Mussolini, também na Itália. Você vê como o fascismo ele tem origens no positivismo do Comte. O positivismo do Comte ele serve de base para essa estrutura. Tranquilo, gente? Então, só para a gente fechar aí, a visão do Comte, que ele cria a sociologia primeiro como física social, logo depois que vai virar sociologia, a visão da evolução social. A sociedade então evolui como se fosse o evolucionismo de Darwin. Então tem sociedades mais evoluídas, sociedades menos evoluídas. A gente viu isso aqui, antropologicamente está errado, na outra aula. A ideia da busca de uma sociedade perfeita. Se a sociedade está evoluindo, ele tá olhando para procurar uma sociedade perfeita. A visão do Estado, do ser humano, do indivíduo, a serviço do Estado, conceito de pátria aí colocado, para você amar a pátria acima da sua própria vida. O significado aí do termo amor, ordem, aí é o que ele fala. Você tem que ter amor à pátria, amar a pátria acima da sua própria vida. Você tem que ter um governo ditatorial que impõe a ordem, ou seja, porque ninguém pode discordar, tem que todo mundo amar a pátria e seguir cegamente sem pensar. E fazendo isso, a gente vai chegar ao progresso científico com as fábricas, com a indústria, com a mecanização, com a ciência, e a sociedade vai ficar perfeita na visão de Comte, é claro. Então, para a gente entender a frase amor, ordem e progresso, ela não entra na nossa bandeira por completo. Só entra o que os positivistas brasileiros queriam, uma ditadura, ordem e progresso das fábricas, das grandes empresas dentro do país. Só para a gente poder entender essa estrutura aí do Comte e como ele é formado. E se ele pensa numa evolução da sociedade, ele pensa numa evolução também humana, que ele chama de eugenia. A eugenia é a busca
do melhoramento da raça humana. Então, cuidado, que a eugenia, que é o melhoramento da raça humana, ele não necessariamente ele vai ser racista. Na sua grande maioria, ele vai ser de cunho racista. Você vai ter aí a eugenia, essa tentativa de melhoramento da raça humana de cunho racista e segregador, que é o caso do Hitler, né? O negócio é separar as raças, os grupos étnicos. Estou falando raça aqui, mas grupo étnico, né? É raça humana. Então, a separação aqui dos grupos étnicos, das raças, na visão deles da época, e a tentativa de buscar uma raça pura. Então, você tem essa eugenia da busca de uma raça pura. Beleza. Você tem eugenia diferente, ao contrário, que acha que misturando todos os grupos étnicos, você vai criar um grupo só que ele é poderoso. Que agrega características positivas de todas as outras etnias. Então não é só separar, como às vezes também era misturar. E tem a eugenia que era pregada até pelo Belisário Pena, aqui do posto de saúde Belisário Pena, aqui em Campo Grande. Belisário Pena, ele era eugenista, mas ele não era eugenista em relação a grupo étnico, ele era em relação à ciência médica. Ele acreditava que seria possível no futuro criar um medicamento em que uma vacina, né, que na época era a vacina, que uma vacina que curasse você de todas as doenças. Então ele achava que a ciência mais para frente ia desenvolver uma vacina que curaria todas as doenças. Percebeu? E traria um ser humano perfeito. Um ser humano que nunca ficaria doente. Não das doenças, né, naturais. Morreria de doenças naturais. Percebeu? Então você tem eugenias aí diferentes, com características aí diferentes. Tranquilo até aí, gente? Mas o que a gente falou aqui, a grande maioria da eugenia que a gente via e até hoje vê, está relacionada realmente com purificação da raça ariana e coisa desse gênero. Mas você via pensamentos eugênicos, científicos, como a gente falou aqui do Belisário, da criação de uma vacina. É o sonho, né, da ciência, criar um remédio que você vai tomar a pílula que você toma e não vai pegar mais doença nenhuma. Essa busca do melhoramento da raça humana aí, ele vinha aí nessa visão. A gente já tem a genética hoje, ela está voltando a ser eugênica. Hoje você pegou aí o projeto Genoma, você pode hoje acabar com as doenças genéticas da família, do indivíduo. É um tipo de melhoramento da raça humana. É um tipo de eugenia. Isso não quer dizer que isso tem a ver com cor de pele. Grupo étnico, tem a ver com evolução biológica. A eugenia voltou. Não só a racista, mas a biológica também. Ela está aí, a discussão biológica também está aí. Tranquilo até aí, gente? Fechamos aí o Conter, para a gente dar uma olhadinha, ver como é que ele é importante. Agora vamos corrigir o nosso questionário, né, que é a bateria de exercício que eu deixei, e fechou. Vamos lá? Fui! Beleza, galera, vamos lá? Vamos corrigir aí os nossos exercícios? Vamos aí, ó. Primeira, quais são os nomes das 4 ciências que fazem parte da área das ciências sociais? A gente viu aqui, ó. Vamos lá, antropologia, sociologia, ciência política e economia. Essas 4 ciências aí fazem parte da área chamada ciências sociais. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá. Número 2. Qual a diferença entre as ciências humanas e as ciências sociais? Aí a gente falou aqui, ó, as ciências humanas,
elas vão estudar o ser humano em relação ao mundo, ao tempo, ao pensamento dele, ao ambiente que ele está, em relação ao ambiente que ele está. As ciências sociais não. Elas discutem o ser humano dentro da sociedade. Discutem a sociedade humana. A sociedade humana em relação à sua própria cultura, seu desenvolvimento cultural, a sociedade em relação à sua organização social, como ela se organiza, a sociedade, como ela vê a sua política, a sua administração, e a sociedade em relação à produção econômica, como ela cria sua riqueza. Então já é o ser humano, a gente vê o ser humano, mas vê ele dentro da sociologia, dentro da sociedade em que ele vive. O que estuda a antropologia? A antropologia ela vai estudar o ser humano em relação à produção cultural. Ou seja, como o ser humano vê o mundo, como ele se relaciona com esse mundo, como ele desenvolve a cultura dele, como ele lê o espaço, o mundo físico ao seu redor. Como ele faz essa leitura. A antropologia ela vê isso. Tanto que a gente falou aqui, produção cultural, arte, como ele lê o mundo que está à volta dele, é a parte das ciências sociais, que a gente chama de antropologia. Tranquilo até aí, gente? Foi? Vamos lá? Beleza. O que estuda a sociologia? A sociologia, ela estuda como a sociedade ela se organiza no espaço. Foi o que a gente viu aqui. Como ela vai funcionar. Como ela porque tem mais pessoas vivendo no centro da cidade, menos pessoas no campo, qual é a função do Estado, como a gente deve se comportar, essa visão aí, qual é a função do Estado em relação a gente em relação ao Estado, como a sociedade, que a gente vai ver aqui a próxima com o Durkheim, é o próximo conteúdo. Qual é a relação ser humano e sociedade e ser humano? A gente vai ver aí, quem já olhou para a apostila aí, já viu lá sobre suicídio, esse tipo de coisa. Olha aí, como a sociedade ela pode ser opressora ao indivíduo, e o indivíduo se impor à sociedade, coisa desse gênero. Está ligado a essa relação ser humano, sociedade, espaço. Aí a sociologia ela trabalha essa visão aí. Tranquilo? Vamos lá. Ciência política. Aí não, os modelos políticos de organização social. A gente está vendo aí, o próprio Comte, ele tem uma visão política aí. Ele vai desenvolver, ele desenvolve a ciência social e a sociologia e já com uma visão política ali, de organização política, com positivismo. Tranquilo? Como é a função do Estado, como é que se deve dividir os poderes em relação ao Estado, como é você em relação ao Estado, o Estado em relação ao cidadão, ao indivíduo. Tranquilo? Ciência econômica, modelos de produção. Modelo capitalista, modelo socialista, a gente vai discutir aqui, são modelos econômicos, tá? Tá dentro da sociedade. Como a sociedade produz as suas riquezas. Aí é ciência econômica, ela está dentro das ciências sociais. Tranquilo até aí, gente? Fomos? Beleza? O que é cultura? Foi o que a gente falou aqui, tudo, toda a maneira com que o ser humano vê o meio ambiente e ele se manifesta em relação àquilo. Então a cultura é tudo aquilo que o ser humano em grupo, em sociedade, tudo aquilo que o ser humano em sociedade, ele exprime sobre o mundo em que ele vive. Ele está desenvolvendo cultura. Tranquilo até aí, gente? O que é um artefato cultural? O artefato cultural é quando você exprime essa sua cultura
exprime essa sua visão de mundo em algum objeto. Então, a cultura em si, ela se manifesta no mundo físico através do artefato cultural. É fazendo uma canção, é fazendo um jarro, é fazendo um prato, é desenvolvendo uma tecnologia, ou seja, isso tudo são artefatos culturais. Então para pensar, se a gente fosse para Marte, chegasse em Marte agora, estava vazio, não tem mais ninguém, como é que eu sei que existiram uma civilização ali? Através de artefatos culturais, ou seja, é algo que aquela civilização deixou. Deixou a cultura ali, aí você percebe, eu não tenho como estudar a cultura dos cachorros, porque o cachorro não tem cultura, o ser humano tem. Então, através de um jarro que o cara pintou há 10 mil anos atrás, eu consigo entender como ele pensava, como aquela sociedade via o mundo. Então, o artefato cultural é isso aí. É quando o homem em sociedade ele vai materializar a visão daquele grupo sobre o mundo ao redor dele. Tranquilo? Vamos lá. Em relação ao artefato cultural, qual é a diferença entre significado e significante? Significado e significante. Significante é o objeto. Significado é a relação que aquele objeto tem com a sociedade. Entendeu? Exemplos simples de você entender. A cruz. Hoje não, né? Aí há 2000 anos, a cruz vem sendo símbolo de um grupo religioso, de um pensamento religioso. Para pensar que antes de Cristo, a cruz era um exemplo de punição, tanto que ele foi pregado na cruz. Então, o objeto cultural cruz, que servia para bandidos e uma maneira de castigo e opressão, ela se transforma, esse significante, esse objeto, esse artefato cultural, significante, ele passa a possuir agora um novo significado. Percebeu? É importante a gente entender que eles vão tomando aí formas diferentes. Símbolos são criados, artefatos são criados para simbolizar visões culturais. E às vezes vão perdendo um significado e vão tomando outro significado. 10. Explique a frase: a cultura é viva e não possui um dono. Foi o que a gente falou aqui, ó. A cultura, ela é viva porque as sociedades estão vivas. Se ela é produzida pelas sociedades, as sociedades elas estão vivas, elas vão mudando, vai surgindo tecnologia, vai havendo transculturação, a sociedade vai mudando e vai produzindo, e essa própria cultura vai mudando. O que não muda vamos dar um exemplo aqui, o que não muda é a cultura do Egito Antigo. Essa não muda. Por quê? Porque todo mundo já morreu, essa sociedade já desaparece. Só para você ter uma ideia, hoje a sociedade egípcia não tem nada a ver com a sociedade egípcia das pirâmides. Então aquela sociedade das pirâmides egípcia, ela desaparece, essa cultura agora está estática, porque ela não tem mais sociedade, ela é morta. É igual aí você pegar uma língua que chama de língua morta. Você não tem mais sociedade falando ela não muda, ela está estática. Agora, se a língua, como parte da cultura, olha aí, se a sociedade está viva, ela está falando, ela está criando termos. Vamos upar. Olha aí, vou upar um vídeo. Upar, isso não existia. Isso aí são termos que vão surgindo e outros vão desaparecendo. A cultura está viva, e ela não tem um dono, ela representa um grupo. Um grupo desenvolve artefatos culturais
e a sua própria cultura, e ele se vê representado nela, mas ela não tem dono, porque ela vai mudando. Foi o que a gente falou aqui, a mesma coisa um japonês chegar aqui e falar assim, você não vai comer yakisoba, entendeu? Porque isso foi inventado na China, mas a gente pegou lá e não tem como controlar. A cultura ela não tem dono, ela tem representatividade. Agora, dono, né, ela não tem. Tranquilo? 11. Explique a propriedade intelectual em sua sociedade como modelo de produção capitalista. Então aí, ó, a nossa sociedade, ela produz cultura, e ela produz uma coisa chamada arte. A arte num conceito, numa visão capitalista, numa sociedade que existe propriedade privada, ela possui dono. Então, se eu produzo artisticamente alguma coisa, eu sou proprietário daquela arte ali. Isso é muito complicado, Isso é muito complicado, porque ela estabelecer propriedade privada a um tipo de coisa. Só para você ter uma noção do que a gente está falando, vamos pegar aqui a música. A música passou por um processo desse. Vocês são mais novos, não pegaram. Eu peguei a época em que você tinha o vinil. Então era muito difícil. Você tinha aquele vinil ali para você ouvir. Você comprava o vinil para ouvir a música. Ouvia na rádio, a rádio pagava o artista. Hoje você entra na internet e você baixa a música. Muitas pessoas hoje usam o Spotify, usam esses aplicativos para ouvir música, mas aí toda vez que você ouve essa música, você está pagando o aplicativo, seria um aluguel. Você paga o aluguel desse aplicativo para você usar e as músicas que você está ouvindo, uma porcentagem vai para os artistas. Foi a maneira que a indústria musical achou de se adaptar à ideia de não vender mais vinil, CD, fita, vendia o físico, a música. Então, olha só, para você ter uma noção do que a gente está falando. Se você chegar agora no teu computador e for lá e baixar uma música da Anitta e deixar no seu celular e ficar ouvindo, não é crime. Não é crime. Agora, se eu pegar essa música e for ganhar dinheiro com ela, for botar num vídeo do YouTube, for fazer uma festa, e ganhar dinheiro tocando essa música, se eu for vender um pendrive com essa música para alguém, se eu usar essa música comercialmente, aí é crime. Porque eu não tenho direito. Eu tenho que pagar ao proprietário. Entendeu? Aí que para você entender como é complicado isso. Para vocês entenderem aí como é que é complicado. A gente está vendo muito live aí, né? A pessoa está vendo muita live de cantor sertanejo, live da Anitta. Anitta não, que ela não fez, né? A live de cantor sertanejo, live de grupo de pagode, e tudo mais. Você não vê artistas que tocam música cover, como os artistas que tocam nos barezinhos aí, fazerem live. Já percebeu que não tem isso? Pelo menos no YouTube não, que o YouTube pega. Por quê? Porque se o cara aparecer no YouTube e tocando a música de alguém, ele vai ter que pagar por aquilo ali. Ele vai ter que pagar pro autor. Porque ele está dentro de uma página comercial, que é o YouTube, que bota comercial ali que vende serviço. Então, percebeu? Então, dentro da nossa sociedade capitalista, a produção cultural artística, quando ela é para fins comerciais, ela tem propriedade privada. Ela tem propriedade aí, direitos autorais do autor, do indivíduo. Não do grupo, do indivíduo. Foi aí, galera? Tranquilo?
Existe uma cultura mais evoluída que a outra? Não. Justifique. Foi o que a gente falou aqui, ó. Se a cultura indígena ela explica e resolve os problemas indígenas, ela soluciona e ela satisfaz a sociedade. Então a cultura ela tem que satisfazer as perguntas e respostas da sociedade. Não existe essa de cultura mais evoluída, cultura menos evoluída. Se a sociedade ela consegue se rearranjar com aquela cultura e aquela explicação de mundo e aquilo ali funciona para ela, ótimo. Se não funciona, ela vai ter que se rearranjar. Então não tem cultura mais evoluída. O que a gente falou aqui, o que existe é tecnologia mais desenvolvida e tecnologia menos desenvolvida. Então você tem sociedades com baixo desenvolvimento tecnológico, sociedades com alto desenvolvimento tecnológico. Mas não quer dizer que elas sejam mais evoluídas que outras. Quem garante que você é mais feliz ou menos feliz que um índio vivendo na floresta? Então, como dizer que a sua cultura é melhor que a outra? Entendeu? Percebeu? Então você não tem como fazer esse parâmetro aí. Isso é errado. Tranquilo? A gente falou aqui, o Comte não. O Comte achava que todo mundo seguia numa reta só. Né? Vamos lá então. O que é transculturação? Olha aí, ó. É a mistura de culturas, de grupos culturais diferentes, que se mistura e vira uma terceira coisa. É dialético, né? Você tem uma cultura, você entra em contato com outra, um contato ali forte, e desse contato, esses objetos eles vão ganhando um novo significado e virando uma outra coisa, virando uma nova cultura. Tranquilo até aí, gente? Foi? Qual a diferença entre arte e tecnologia? Vamos lá. A tecnologia ela está ligada ao desenvolvimento da técnica, da arte de fazer. Então eu desenvolvo técnica, fazer aquela coisa cada vez melhor e mais rápido. Então eu desenvolvo uma técnica, uma tecnologia, maneira de se fazer as coisas cada vez melhor, e mais rápido. Isso não quer dizer que ela é arte. Entendeu? A arte é a mesma coisa o cara escrever um texto, vou pegar aqui a literatura para você entender. Eu posso chegar aqui para você e estou explicando para vocês. Estou explicando o conteúdo para vocês. E pode vir aqui um artista cantar música. O conteúdo... Ou seja, eu pego aquela informação e trabalho ela... de uma maneira estética para poder passar para você. Então eu pego uma informação, pego algo cultural e transformo ele esteticamente para você poder consumir. Isso é arte. Tem uma frase que diz assim, ó, todo mundo pode falar sobre alguma coisa, mas só o artista pode falar de maneira bela. Percebeu? Então ele pode estar falando a mesma coisa que você, só que ele está falando de maneira bela. Ou seja, ele escolheu palavras, ele estruturou aquilo ali para aquilo ali esteticamente agradável àquele grupo social. Percebeu? Para a gente poder entender aí o significado de arte. Só para vocês terem, só para nível de curiosidade, o criador da Apple, né, o Steve Jobs, ele foi o cara que teve essa preocupação. Ele falou assim, por que não fazer um equipamento e que seja ao mesmo tempo tecnológico e ao mesmo tempo esteticamente artístico? Entendeu? Então ele se preocupava com a estética e achava que o produto tecnológico ele não tem que ser só tecnológico, ele tem que ter uma visão artística, ele tem que ter
uma visão apurada artística. Então é ele que abre esse conceito aí de misturar tecnologia e arte. Essa visão aí do design, dos aparelhos, né? Da Apple, aquela coisa toda. Para você perceber aí, né? Como a diferença entre tecnologia e arte. Tranquilo aí, gente? De onde vem o termo técnica e o que ele significa? A gente falou, ó, técnico, vem de técnica, vem do grego, né? Que significa aí repetição, fazer o serviço cada vez mais rápido, repetir o serviço cada vez mais rápido. Desenvolver um padrão para fazer ele cada vez mais rápido, é técnica. Você vai lá e aprende a técnica de como fazer certos tipos de coisas. Isso aí é fazer um padrão cada vez mais. Vamos lá? 16. Qual o nome do criador da teoria da apropriação cultural e de onde ele é? É o Richard Roger e ele é dos Estados Unidos. É o americano. Ele que vai desenvolver essa teoria aí, do que a gente chama de apropriação cultural, de transculturação. Tá? Vamos lá. 17. O que é uma apropriação cultural? Apropriação cultural é quando você absorve, através de um contato contínuo, isso é importante, o Richard Roger ele fala isso, a partir de um contato contínuo entre grupos, né, culturais diferentes, um grupo absorve aí cultura, se apropria da cultura do outro. Ele vai se apropriar da cultura do outro. Número 18. Quais são as duas maneiras em que ocorre a apropriação cultural? De duas maneiras. Intercâmbio cultural e a dominância cultural. Você tem aí o intercâmbio cultural e a dominância cultural. Número 19. Explique o intercâmbio cultural. Intercâmbio cultural é quando há uma troca aí de culturas. Dois grupos, eles fazem um contato cultural e há uma troca de cultura aí, de informações culturais, só que nenhum se sobrepõe sobre o outro. Eu respeito a outra cultura como sendo só diferente da minha. Eu não sou superior a ele, nem ele é superior a mim. Nós temos culturas diferentes, a gente se respeita, e aí um intercâmbio cultural. Eu aprendo com a cultura daquele outro grupo, e aquele outro grupo aprende com a minha cultura. Foram pouquíssimos os casos em que isso ocorre. 20, galera. Deu um exemplo de intercâmbio na história. Aí a gente vê as caravanas, antes das cruzadas. Quando o europeu ia lá na Índia buscar mercadorias. Então aí o cara está indo lá fazer comércio, com isso ele vai absorvendo, ele leva a cultura dele, absorve a cultura de lá, traz para cá e é um intercâmbio cultural. Ninguém se sobrepõe um sobre o outro. Tranquilo? Beleza? Explique a dominância cultural. Aí sim, um grupo que é mais poderoso economicamente, tecnologicamente, militarmente, se sobrepõe sobre o outro, e aí força a cultura dele sobre a cultura do grupo oprimido. Aí você tem uma dominância cultural, por esses aspectos aí, ou é tecnológico, ou é econômico, ou é militar, ou estão os três juntos. Esses três fatores aí fazem uma dominância cultural. Esse grupo mais poderoso aí, ele se sobrepõe pelo outro e coloca a cultura dele como sendo a cultura melhor e a outra cultura como uma cultura inferior. Tranquilo? Beleza. Qual o papel da tecnologia no processo de dominância cultural? Quando você acaba absorvendo a tecnologia, quando você é o grupo, que é o grupo mais fraco tecnológico, e você acaba absorvendo a tecnologia do grupo dominante, você acaba absorvendo a cultura dele. Criando termos upá,
A internet mostra isso pra gente. A gente absorveu a cultura norte-americana, a cultura do estrangeira. A gente não desenvolveu tecnologia de internet, não é nossa, ela vem da cultura externa, a gente absorve ela, e com isso a gente vai agregando isso à nossa cultura e você vai adaptando a sua vida ao modelo de vida dos países que produzem essa cultura, produzem essa tecnologia. Tranquilo até aí, gente? Foi? Qual é o papel da arte no processo de dominância cultural? A arte está ligada, está associada diretamente com a economia. Por quê? Porque você vai assistir um filme, vou dar um exemplo aqui, você vai assistir a arte, ela acaba vendendo a indústria e os produtos do país dominante e vendendo a cultura dominante. Então você vai lá no cinema, assiste um filme americano, escuta o cara cantando hip hop, usando o tênis da marca americana, mascando o chiclete da americana, usando o boné americano, e você chega em casa, você quer cantar o hip hop americano, você quer usar o tênis americano, mascar o chiclete americano e usar o boné americano. Então a arte, ela tem como função aí vender a cultura do país dominante, porque aí, como a gente falou aqui, a arte está ligada aí com propriedade privada, sacou? Aí vem com a parte econômica, por isso a gente falou aqui de propriedade privada. Vamos lá então, galera? Número 24. O que é aculturação? É quando aquele indivíduo, aquele grupo, ele vai perdendo, ele vai se afastando tanto da cultura dele e vai absorvendo tanto a cultura do outro grupo dominante, Aí isso acontece aí numa dominância cultural, ele vai perdendo tanto a cultura dele e absorvendo tanto a cultura do outro grupo que no final ele nem mais reconhece a própria cultura como sendo sua. Ele acaba renegando a própria cultura. Ele não enxerga mais. O exemplo que a gente deu aqui é dos negros que foram cristianizados e hoje tem um preconceito sobre as religiões e a cultura afro. Ele absorveu tanto a cultura do civilizador, da civilização dominante, que hoje ele não reconhece mais a própria cultura do grupo social do qual ele vem. Ele nega essa cultura. Isso é a cultura. 25. Dê exemplo de aculturação nos dias de hoje. Acabei de falar aqui, dos negros, dos pretos, que aos poucos foram absorvendo a cultura da sociedade europeia, religião e esse tipo de coisa, que hoje olham para a própria cultura africana e têm preconceitos contra a cultura do próprio grupo. Isso aí é um processo de aculturação. Ele já não se vê mais como parte daquilo. Ele se vê como parte da cultura, do opressor. Ele já abraçou tanto a cultura do opressor que ele já não enxerga mais a cultura dele como cultura realmente dele. Não faz mais parte daquele grupo. Ele acha que não faz parte mais daquele grupo. 26. O que é exploração cultural? A exploração cultural está ligada com a dominância cultural. É quando eu pego um artefato cultural de um grupo que tem um significado para esse grupo, pego ele, tiro o contexto dele, tiro o significado, fico só com o artefato, só com o significante, e dou um novo significado para ele. E ele, naquela visão, é ruim. Na minha visão agora, ele é bom. Aqui ele fala de exploração cultural. Eu começo a fazer isso aí. A gente deu exemplo aqui do turbante, da discussão do turbante. Então, o turbante na mulher africana,
no afrodescendente, ele é uma coisa ruim, pejorativo, não vale, não é legal e tudo mais. Mas se eu pegar ele, botar no shopping, né, e vender ele, né, na cultura branca, então ele é legal, ele é cult, ele é maneiro. Né? Isso aí é uma exploração cultural. Musicalmente aconteceu aí, deu exemplo do rock, de outra arte aí. Vamos lá, 27. Dê exemplo de exploração cultural nos dias de hoje. Acabamos de dar aqui o exemplo aqui do turbante. O turbante, a discussão do turbante. Você pegar um objeto cultural que é africano, que são do movimento afro, eu tiro o significado. Por que não usar? Porque para você entender a relação da exploração cultural, é o seguinte: se eu pego o turbante afro e uso ele, mas eu não tiro o significado, se eu estou usando para mostrar que eu quero usar um artefato da cultura africana, para mostrar que eu gosto da cultura africana e que a cultura africana ela é valorosa, eu não estou fazendo uma exploração cultural, porque eu estou mostrando que eu curto a cultura. Então, se você vai num restaurante japonês, se você usa uma cultura, algo da cultura japonesa, mas você não descaracteriza e nem faz uma exploração, como quem diz assim, com o japonês é ruim, mas comigo é bom, então isso não é uma exploração cultural, entendeu? Então o grande problema aí do turbante, da discussão do turbante, é quando você pega o turbante, tira o significado dele e diz que aquele outro significado é ruim. Percebeu? Aí a exploração cultural. Agora, se eu vou lá e uso um kimono de geisha, mas estou ali representando a cultura hipônica, estou lá valorizando a cultura hipônica para aquele artefato, eu não estou fazendo uma exploração cultural. Percebeu? Eu sou só um divulgador da cultura deles. Eu não acho que minha cultura é melhor ou pior que a deles. Sacou? Esse aí é que está o problema da exploração. Beleza, fechamos aí o conteúdo. Então, olha só, semana que vem estou deixando mais uma bateria de exercício pra gente. Espero que esteja todo mundo bem aí em casa, todo mundo tranquilo, de boa, passando bem. Então, a gente está se vendo aí na próxima semana. Fiquem tranquilos, respeitem aí a quarentena.